À medida que os meses de verão se arrastavam, a situação industrial em Auckland piorava cada vez mais. O capital em todos os lugares parecia ter escolhido esta cidade para a batalha contra o trabalho organizado. Tantos homens em Auckland estavam em greve, ou foram bloqueados, ou incapazes de trabalhar por causa da dependência de seus ofícios de outros ofícios vinculados, que era difícil obter empregos ocasionais em trabalhos comuns. Billy ocasionalmente tinha um dia de trabalho para fazer, mas não ganhava o suficiente para pagar as contas, apesar dos pequenos salários de greve recebidos no início e apesar da economia rígida que eles Sachon praticavam. A mesa que ela pôs quase não tinha nada em comum com a do primeiro ano de casados. Não apenas todos os itens eram de qualidade mais barata, mas muitos itens haviam desaparecido. A carne, e a mais pobre, raramente estava na mesa. O leite de vaca dera lugar ao leite condensado, e até mesmo o uso parcimonioso deste último havia cessado. Um rolo de manteiga, quando o tinham, durava meia dúzia de vezes mais do que antes. Onde antes costumava beber 3 xícaras de café no café da manhã, Billy agora bebia uma. Sachon cozinhou o café por um período de tempo atroz e pagou 20 centavos a libra por ele. A praga dos tempos difíceis estava em toda a vizinhança. As famílias não envolvidas em uma greve foram afetadas por alguma outra greve ou pela cessação do trabalho em algum comércio dependente. Muitos jovens solteiros que eram inquilinos se afastaram, aumentando assim o aluguel das famílias que os abrigavam. Gut, disse o açougueiro para Sachon. Nós, classe trabalhadora, sofremos todos juntos. Minha esposa, ela não pode consertar os dentes agora. Em breve eu vou quebrar, talvez. Certa vez, quando Billy estava se preparando para penhorar seu relógio, Sachon sugeriu que ele pegasse o dinheiro emprestado de Billy Murphy. Eu estava planejando isso, Billy respondeu, só que não posso agora. Não contei o que aconteceu na noite de terça-feira no Sporting Leaf Club. Você se lembra daquele campeão quadrado da Marinha dos Estados Unidos? Bill foi combinado com ele, e com certeza era dinheiro fácil. Bill estava indo para o sul no final da sexta rodada e, na sétima, entrou para finalizá-la. E então, apenas sua sorte, pois seu comércio está ocioso agora, ele estala o antebraço direito. É claro que o cabeça de quadrado volta para mim no salto, e boa noite para Bill. Puxa! Nós, Mohegans, estamos recebendo nosso azar em pedaços hoje em dia. Não! Sachon gritou, estremecendo involuntariamente. O que? Billy perguntou com a boca aberta de surpresa. Não diga essa palavra novamente. Bert estava sempre dizendo isso. Oh, Mohegans. Tudo bem, eu não vou. Você não é supersticioso, é? Não, mas mesmo assim há muita verdade na palavra para que eu goste. Às vezes parece que ele estava certo. Os tempos mudaram. Eles mudaram desde que eu era uma garotinha. Atravessamos as planícies e abrimos este país, e agora estamos perdendo até a chance de trabalhar para viver nele. E não é minha culpa, não é sua culpa. Temos que viver bem ou mal apenas pela sorte, ao que parece. Não há outra maneira de explicar isso. É melhor do que eu, Billy concordou. Veja como trabalhei no ano passado. Nunca faltou um dia. Eu gostaria de nunca perder um dia este ano, e aqui não faço uma torneira há semanas e semanas e semanas. Dizer. Quem governa este país, afinal? Sachon havia parado o Jornal da Manhã, mas frequentemente o filho de Magia Donaui, que servia a uma rota do Tribune, jogava um extra em seus degraus. De seus editoriais, Sachon deduziu que o trabalho organizado estava tentando governar o país e que o estava bagunçando. Era tudo culpa do trabalho dominador, assim diziam os editoriais, coluna por coluna, dia após dia, e Sachon estava convencido, mas permaneceu não convencido. O quebra-cabeça social da vida era muito complexo. A greve dos caminhoneiros, apoiada financeiramente pelos caminhoneiros de São Francisco e pelos sindicatos aliados da São Francisco Waterfront Confederation, prometia ser prolongada, fosse ou não bem-sucedida. Os lavadores de arreios e cavalariços de Auckland, com poucas exceções, haviam saído com os carroceiros.
As firmas de formação de equipes não estavam cumprindo seus contratos pela metade, mas a Associação de Empregadores as estava ajudando. Na verdade, metade das associações de empregadores da costa do Pacífico estava ajudando a Associação de Empregadores de Oakland. A Sashon estava atrasada em um mês de aluguel, que, quando se considera que o aluguel foi pago antecipadamente, equivalia a 2 meses. Da mesma forma, estava 2 meses atrasada nas prestações dos móveis. No entanto, ela não foi muito pressionada pelas Salingers, os negociantes de móveis. Estamos dando a vocês toda a corda que pudermos, disse o colecionador. Minha ordem é fazer você desenterrar cada centavo que eu puder e ao mesmo tempo não ser muito duro. A Salingers está tentando fazer a coisa certa, mas também se opõe a isso. Você não tem ideia de quantas contas como a sua eles carregam. Mais cedo ou mais tarde, eles terão que parar ou acertar o pescoço eles mesmos. E, enquanto isso, veja se consegue juntar $5 até a semana que vem. Só para animá-los, sabe? Um dos cavalariços que não havia saído, de nome Anderson, trabalhava nos estábulos de Billy. Apesar da insistência dos patrões para comer e dormir no estábulo como os outros homens, Anderson persistiu em voltar para casa todas as manhãs para sua casinha na esquina das Sashons na Fifth Street. Várias vezes ela o vira balançando desafiadoramente, com a marmita na mão, enquanto os garotos da vizinhança o perseguiam a uma distância segura e o informavam em coro que ele era um fura-greves e não prestava. Mas uma noite, a caminho do trabalho, num espírito de bravata, ele foi até o Bate-Estacas, o bar da servente com a Pine. Lá foi seu azar mortal encontrar Otto Frank, um atacante que dirigia do mesmo estábulo. Não muitos minutos depois, uma ambulância estava levando Anderson às pressas para o hospital de recepção com uma fratura no crânio, enquanto um carro patrulha não menos veloz transportava Otto Frank para a prisão da cidade. Foi magia do Naui, com os olhos brilhando de alegria, quem contou a Sashon sobre o ocorrido. Serviu bem a ele, também, a ferida suja, concluiu Magie. Mas sua pobre esposa. Foi o grito de Sashon. Ela não é forte. E depois as crianças. Ela nunca será capaz de cuidar deles se o marido morrer. E faça bem a ela, a puta maldita. Sashon ficou chocado e magoado com a brutalidade da irlandesa. Mas Magie era implacável. É tudo o que ela ou qualquer mulher merece que aguente e viva com uma sarna. E os filhos dela? Vamos morrer de fome, e o homem dela tirando a comida da boca das outras crianças. A atitude da senhora Olsen era diferente. Além da pena sentimental passiva pela esposa e filhos de Anderson, ela não lhes deu atenção. Sua principal preocupação era com Otto Frank e a esposa e filhos de Otto Frank, ela e a senhora Frank sendo irmãs completas. Se ele morrer, eles vão enforcar Otto, disse ela. E então o que a pobre Hilda fará? Ela tem varizes em ambas as pernas e nunca consegue ficar de pé o dia todo e trabalhar por um salário. E eu, não posso ajudar. Carl também não está desempregado. Billy ainda tinha outro ponto de vista. Vai dar um olho roxo aos Trick, especialmente se Anderson coachar, ele se preocupou, quando voltou para casa. Eles vão enforcar Frank em tempo recorde. Além disso, teremos que apresentar uma defesa, e os advogados acusam como são eu. Eles vão comer um buraco em nosso tesouro que você poderia fazer passar por todos os times de Oakland. E se Frank não tivesse se ferrado com o whisky, ele nunca teria feito isso. Ele é o homem sóbrio mais gentil e de boa índole que você já viu. 2 vezes naquela noite, Billy saiu de casa para descobrir se Anderson já estava morto. Pela manhã, os jornais davam poucas esperanças e os vespertinos publicavam sua morte. Otto Frank estava na prisão sem fiança. O tribune exigia um julgamento rápido e uma execução sumária, conclamando o júri em perspectiva a cumprir corajosamente seu dever e demorando-se longamente no efeito moral que seria assim produzido sobre a classe trabalhadora sem lei. Foi mais longe, enfatizando o efeito salutar que as metralhadoras teriam sobre a multidão que havia tomado a bela cidade de Oakland pelo pescoço. E todas essas ocorrências atingiram Sashon pessoalmente. Praticamente sozinho no mundo, exceto por Billy, era a vida dela, a dele e a vida amorosa mútua que estava ameaçada.
Desde o momento em que ele saiu de casa até o momento de seu retorno, ela não teve paz de espírito. O trabalho duro estava em andamento, do qual ele não lhe disse nada, e ela sabia que ele estava fazendo sua parte nisso. Em mais de uma ocasião, ela notou a pele recém-quebrada nos nós dos dedos. Nessas ocasiões, ele era notavelmente taciturno e sentava-se em silêncio taciturno ou ia quase imediatamente para a cama. Ela temia que esse hábito de reticência crescesse nele e corajosamente pediu sua confiança. Ela subiu em seu colo e dentro de seus braços, de seus braços em volta de seu pescoço, e com mão livre ela acariciou seus cabelos para trás da testa e alisou as sobrancelhas mal-humoradas. Agora me escute, Billy Boy, ela começou levemente. Você não tem jogado limpo, e eu não vou permitir isso. Não. Ela apertou os lábios dele com os dedos. Eu estou falando agora, e por que você não fala há algum tempo? Você se lembra que concordamos no início em sempre conversar sobre as coisas? Fui o primeiro a quebrar isso, quando vendi meu trabalho elegante para a senhora. E gin sem falar com você sobre isso. E eu estava muito arrependido. Eu ainda sinto muito. E eu nunca fiz isso desde então. Agora é sua vez. Você não está discutindo as coisas comigo. Você está fazendo coisas que não me conta. Billy, você é mais querido para mim do que qualquer outra coisa no mundo. Você sabe disso. Estamos compartilhando a vida um do outro, só que agora há algo que você não está compartilhando. Toda vez que seus dedos estão doloridos, há algo que você não compartilha. Se você não pode confiar em mim, você não pode confiar em ninguém. E, além disso, eu te amo tanto que não importa o que você faça, continuarei te amando do mesmo jeito. Billy olhou para ela com afetuosa incredulidade. Não seja um beliscão, ela brincou. Lembre-se, eu defendo tudo o que você faz. E você não vai se opor a mim? Ele perguntou. Como posso? Não sou seu chefe, Billy. Eu não iria mandar em você por nada no mundo. E se você me deixasse mandar em você, eu não te amaria nem a metade. Ele digeriu isso lentamente e finalmente assentiu. E você não vai ficar bravo? Com você? Você nunca me viu com raiva ainda. Agora vamos, seja generoso e me diga como machucou os nossos dedos. Está fresco hoje. Qualquer um pode ver isso. Tudo bem. Eu vou te contar como isso aconteceu. Ele parou e riu com genuína alegria juvenil de alguma lembrança. É tipo isso. Você não vai ficar bravo, agora. Temos que fazer esse tipo de coisa para nos mantermos. Bem, aqui está o show, uma imagem em movimento normal, exceto para arquivo falando. Aqui está um caipira grande chegando, sementes de feno aparecendo por toda parte, mãos como presuntos e pés como canhoneiras do Mississippi. Ele ganharia metade do que eu em tamanho e também é jovem. Só que ele não está procurando encrenca, e ele é tão inocente quanto. Bem, ele é o fura-greves mais inocente que já desceu do pique e esbarrou em alguns piquetes. Não é um fura-greves regular, veja bem, apenas um grande caipira que leu os anúncios dos patrões e veio transar na cidade por grandes salários. E aqui vem Bud Trotters e eu. Sempre andamos em pares dessa forma, e às vezes em grupos maiores. Eu sinalizo para o Ruby. Olá, eu disse, procurando um emprego. Pode apostar, diz ele. Você pode dirigir? Sim. 4 cavalos. Mostre-me a eles, diz ele. Não, José, agora, disse eu. Tem certeza que quer dirigir? É para isso que venho à cidade, diz ele. Você é o homem que estamos procurando, disse eu. Venha, e logo o ocuparemos. Veja, Sachon, não podemos fazer isso lá, porque lá está Tom Scanlon, você sabe, o policial ruivo a apenas alguns quarteirões de distância nos espionando, embora não nos reconhecendo. Então lá vamos nós 3, Bud levando aquele peito para tirar nossos empregos, acho que não. Entramos no beco atrás da mercearia Campbell. Ninguém à vista. Bud para, e o caipira e eu paramos. Acho que ele não quer dirigir, diz Bud, pensando. E o caipira diz rapidamente, aposto que sim,
Você tem certeza absoluta de que quer esse emprego? Eu digo. Sim, ele tem certeza absoluta. Nada vai afastá-lo desse trabalho. Ora, foi para esse trabalho que ele veio à cidade, e não podemos levá-lo a isso rápido demais. Bem, meu amigo, disse eu, em meu triste dever informá-la de que você cometeu um erro. Que tal? Ele diz. Vá em frente, eu digo, você está de pé. E, juro por Deus, Sachon, aquele gente olha para os pés para ver. Eu não entendo, diz ele. Nós vamos mostrar a você, eu disse. E então? Bif. Bang. Pingo. Golpe. Zoe. Kerslambango Blão. Fogos de artifício, 4 de julho, Kingdom Come, luzes azuis, foguetes no céu e fogo do inferno, assim mesmo. Não demora muito quando você é científico e treinado para trabalhar em tandem. Claro que é difícil para os nós dos dedos. Mas diga, Sachon, se você tivesse visto aquele caipira antes e depois, você pensou que ele era um artista de mudanças rápidas. Rir. Você foi flagrado. Billy parou para dar vazão à sua própria alegria. Sachon se obrigou a unir-se a ele, mas no fundo de seu coração estava o horror. Mercedes estava certa. Os trabalhadores estúpidos brigavam e rosnavam sobre os empregos. Os mestres inteligentes andavam de automóvel e não brigavam e rosnavam. Eles contrataram outros estúpidos para brigar e rosnar para eles. Eram homens como Bert e Frank Davis, como Chester Johnson e Otto Frank, como Gelly Belly e os Pinkertons, como Anderson e todo o resto dos fura-greves, que foram espancados, baleados, espancados ou enforcados. Ah, os espertos eram muito espertos. Nada aconteceu com eles. Eles só andavam em seus automóveis. Seus grandes defuntos, o caipira choraminga enquanto se põe de pé no final, continuou Billy. Você acha que ainda quer aquele emprego? Eu pergunto. Ele balança a cabeça. Então eu li o ato de motim e eles são apenas uma coisa para você fazer, velho chefe, e isso é demais. Você me entendeu? Cai fora. De volta à fazenda para você. E se você voltar a fazer macacos pela cidade, ficaremos muito bravos com você. Estávamos apenas brincando desta vez. Mas da próxima vez que pegarmos você, sua própria mãe não vai reconhecer você quando terminarmos com você. Digamos. Você devia ter visto que eu venci. Aposto que ele ainda vai. Quando ele voltar para Milpitas, ou Sleepy Hollow, ou onde quer que ele fique, e conte como os meninos fazem as coisas em Oakland, $, para rosquinhas eles não serão um caipira em seu distrito que veio para a cidade para dirigir se oferecessem $10 a hora. Foi horrível, disse Sachon, então riu com uma apreciação bem simulada. Mas isso não foi nada, Billy continuou. Um bando de garotos pegou outro esta manhã. Eles não fizeram nada com ele. Meu Deus gracioso, não. Em menos de 2 minutos, ele era o pior acidente que já transportaram para o hospital de recepção. Os jornais da noite deram a pontuação: nariz quebrado, 3 ferimentos graves no couro cabeludo, dentes da frente arrancados, uma clavícula quebrada e 2 costelas quebradas. Puxa! Ele certamente conseguiu tudo o que estava vindo para ele. Mas isso não é nada. Você quer saber o que os caminhoneiros de Frisco fizeram na grande greve antes do terremoto? Tiraram cada sarna que pegaram e quebraram os 2 braços dele com um pé de cabra. Isso era para que ele não pudesse dirigir, entende? Digamos, os hospitais estavam cheios deles. E os caminhoneiros também venceram aquele golpe. Mas é necessário, Billy, ser tão terrível. Eu sei que eles são fura-greves, e que estão tirando o pão da boca dos filhos dos grevistas para colocar na boca dos próprios filhos, e que isso não é justo e tudo mais, mas mesmo assim é necessário ser tão terrível. Claro, Billy respondeu com confiança. Só temos que jogar o temor de Deus neles, quando podemos fazer isso sem sermos pegos. E se você for pego? Então o sindicato contrata os advogados para nos defender, embora isso não seja muito bom agora,
pois os juízes são bastante hostis, e os jornais continuam martelando-os para dar sentenças cada vez mais duras. Mesmo assim, antes que essa greve termine, haverá um monte de caras desejando nunca ter pegado sarna. Muito cautelosamente, na próxima meia hora, Sachon tentou sentir a atitude de seu marido, para descobrir se ele duvidava da correção da violência que ele e seus irmãos cocheiros cometeram. Mas a sanção ética de Billy era sólida e profunda. Nunca lhe passou pela cabeça que ele não estava absolutamente certo. Foi o jogo. Preso em suas malhas emaranhadas, ele não conseguia ver outra maneira de jogar do que a maneira como todos os homens jogavam. Ele não defendia dinamite e assassinato, no entanto. Mas então os sindicatos não defendiam isso. Bastante ingênua foi sua explicação de que dinamite e assassinato não compensavam, que tais ações sempre derrubaram a condenação do público e quebraram as greves. Mas o espancamento saudável de uma ferida, ele afirmou, o lançamento do temor de Deus em uma ferida, como ele expressou, era a única coisa certa e adequada a fazer. Nossos pais nunca tiveram que fazer essas coisas, Sachon disse finalmente. Nunca tiveram greves nem fura-greves naqueles tempos. Pode apostar que não, Billy concordou. Aqueles eram os bons velhos tempos. Eu gostaria de viver então. Ele respirou fundo e suspirou. Mas esses tempos nunca mais voltarão. Você teria gostado de morar no campo? Sachon perguntou. Coisa certa. Há muitos homens morando no país agora, ela sugeriu. Ainda assim, noto que eles estão indo para a cidade para conseguir nossos empregos, foi sua resposta. Capítulo 12. Um raio de luz veio quando Billy conseguiu um emprego dirigindo uma equipe de nivelamento para os empreiteiros da grande ponte que então construía em Niles. Antes de ir, ele se certificou de que era um trabalho sindicalizado. E foi um trabalho sindical durante 2 dias, quando os trabalhadores do concreto jogaram suas ferramentas no chão. Os empreiteiros, evidentemente preparados para tal acontecimento, imediatamente encheram os lugares dos concretos com italianos não sindicalizados. Diante disso, os carpinteiros, ferreiros estruturais e caminhoneiros saíram, e Billy, sem passagem de trem, passou o resto do dia caminhando para casa. Eu não poderia trabalhar como um fura-greves, ele concluiu sua história. Não, disse Sachon, você não poderia trabalhar como um sarna. Mas ela se perguntou por que quando os homens queriam trabalhar, e havia trabalho a fazer, eles não podiam trabalhar porque seus sindicatos diziam não. Porque havia sindicatos. E, seus sindicatos tinham que existir, porque nem todos os trabalhadores estavam neles. Então não haveria fura-greves e Billy poderia trabalhar todos os dias. Além disso, ela se perguntou onde conseguiria um saco de farinha, pois muito havia parado com a extravagância do pão do padeiro. E tantas outras mulheres da vizinhança fizeram isso, que o pequeno padeiro galês fechou a loja e foi embora, levando sua esposa e 2 filhas pequenas com ele. Olhe para onde ela iria, todo mundo estava sendo ferido pelo conflito industrial. Certa tarde, alguém apareceu em sua porta e, naquela noite, Billy veio com notícias duvidosas. Ele havia sido abordado naquele dia. Tudo o que ele tinha que fazer, disse a Sachon, era dizer a palavra, e ele poderia entrar no estábulo como capataz por $100 por mês. A proximidade de tal quantia, a possibilidade dela, era quase impressionante para Sachon, sentado em um jantar que consistia em batatas cozidas, feijão aquecido e uma pequena cebola seca que comiam crua. Não havia pão, café ou manteiga. O cebola que Billy havia tirado do bolso, apanhada na rua. $100 por mês. Ela umedeceu os lábios e lutou para se controlar. O que os fez oferecer a você? Ela questionou. Isso é fácil, foi sua resposta. Eles têm uma dúzia de razões. O cara que o chefe colocou para treinar Prince King é um dublê. King ficou coxo dos ombros. Então eles estão supondo fortemente que eu sou o partido que colocou muitos de seus fura-greves fora da comissão. McLean é o capataz deles há anos e anos. Ora, eu usava calças até os joelhos quando ele era o capataz. Bem, ele está doente e contudo. Eles precisam de alguém para substituí-lo. Além disso, estou com eles há muito tempo.
Além disso, sou o homem certo para o trabalho. Eles sabem que conheço cavalos desde o início. Inferno, é tudo para o que eu sou bom, exceto os Lujing. Pense nisso, Billy. Ela respirou. $100 por mês. $100 por mês. E derrubar os companheiros, disse ele. Não foi uma pergunta. Nem foi uma declaração. Era qualquer coisa que Sachon decidisse fazer. Eles se entreolharam. Ela esperou que ele falasse, mas ele continuou apenas a olhar. Ocorreu-lhe que estava diante de um dos momentos decisivos de sua vida e se esforçou para enfrentá-lo com toda a frieza. Nem Billy ofereceria a ela a menor ajuda. Qualquer que seja seu próprio julgamento, ele o mascarou com um rosto inexpressivo. Seus olhos não traíam nada. Ele olhou e esperou. Você não pode fazer isso, Billy, ela disse finalmente. Você não pode derrubar os companheiros. Sua mão disparou para dela, e seu rosto era uma aurora repentina e radiante. Coloque-a lá. Ele gritou, suas mãos se encontrando e apertando. Você é a verdadeira esposa azul que um homem já teve. Se todas as esposas dos outros fossem como você, poderíamos vencer qualquer golpe que derrubássemos. O que você teria feito se não fosse casado, Billy? Vi-os no inferno primeiro. Então não faz nenhuma diferença ser casado. Eu tenho que estar ao seu lado em tudo que você representa. Eu seria uma boa esposa se não o fizesse. Lembrou-se do visitante da tarde e sabia que o momento era propício demais para deixar passar. Havia um homem aqui esta tarde, Billy. Ele queria um quarto. Eu disse a ele que falaria com você. Ele disse que pagaria $6 por mês pelo quarto dos fundos. Isso pagaria meio mês de prestação dos móveis e compraria um saco de farinha. E estamos todos sem farinha. A antiga hostilidade de Billy e a ideia foi instantaneamente predominante, e Sachon observou ansiosamente. Algum fura-greve nas lojas, suponho. Não, ele está tirando no frete para São José. Armon, ele disse que seu nome era James Armon. Acabaram de transferi-lo da divisão Turquei. Ele vai dormir quase todos os dias, disse ele, e é por isso que ele queria uma casa tranquila sem crianças nela. No final, com muita apreensão, e somente depois que Sachon insistentemente apontou o pouco trabalho que isso implicava para ela, Billy consentiu, embora continuasse a protestar, como uma reflexão tardia. Mas não quero que você arrume camas para nenhum homem. Não está certo, Sachon. Eu deveria cuidar de você. E você faria, ela relembrou para ele, se você aceitasse o cargo de capataz. Só você não pode. Não seria certo. E se devo ficar ao seu lado, é justo que me deixe fazer o que puder. James Armon provou ser ainda menos incômodo do que Sachon esperava. Para um bombeiro, ele era escrupulosamente limpo, sempre se lavando na casa redonda antes de voltar para casa. Ele usou a chave da porta da cozinha, entrando e saindo pelos degraus dos fundos. Para Sachon, ele mal disse como vai o bom dia, e, dormindo durante o dia e trabalhando à noite, ele estava em casa uma semana antes de Billy colocar os olhos nele. Billy passou a voltar para casa cada vez mais tarde e ia sair sozinho depois do jantar. Ele não se ofereceu para contar a Sachon para onde foi. Ela também não perguntou. Aliás, era preciso pouca perspicácia de sua parte para adivinhar. A fumaça do uísque estava em seus lábios nessas horas. Seus modos lentos e deliberados eram ainda mais lentos, ainda mais deliberados. A bebida não afetou suas pernas. Ele andava tão sóbrio quanto qualquer homem. Não havia hesitação, nem vacilação, em seus movimentos musculares. O uísque foi para seu cérebro, fazendo com que suas pálpebras ficassem pesadas e a nebulosidade delas ainda mais turva. Não que ele fosse volúvel, nem rápido, nem irritável. Pelo contrário, a bebida conferia aos seus processos mentais uma profunda gravidade e solenidade taciturna. Ele falava pouco, mas esse pouco era ameaçador e oracular. Nessas ocasiões, não havia apelação de seu julgamento, nem discussão. Ele sabia, como Deus sabia. E quando ele escolheu falar um pensamento áspero,
foi 10 vezes mais áspero do que de costume, porque parecia proceder de tal profundidade de cogitação, porque era tão prodigiosamente deliberada em sua incubação quanto em sua enunciação. Não era um lado bom que ele estava mostrando para Sachon. Era quase como se um estranho tivesse vindo morar com ela. Apesar de si mesma, ela começou a se encolher dele. E ela mal podia se consolar com o pensamento de que não era o verdadeiro eu dele, pois ela se lembrava de sua gentileza e consideração, todas as suas delicadezas do passado. Então ele fez um esforço contínuo para evitar problemas e brigas. Agora ele gostou, exultou com isso, foi procurá-lo. Tudo isso transparecia em seu rosto. Ele não era mais o garoto sorridente de rosto agradável. Ele sorria com pouca frequência agora. Seu rosto era o rosto de um homem. Os lábios, os olhos, as linhas eram duras como seus pensamentos eram duros. Ele raramente era indelicado com Sachon, mas, por outro lado, ele raramente era gentil. A atitude dele em relação a ela estava ficando negativa. Ele estava desinteressado. Apesar da luta pela união que ela estava suportando com ele, suportando ombro a ombro, ela ocupava pouco espaço em sua mente. Quando ele agia gentilmente com ela, ela podia ver que era meramente mecânico, assim como ela estava ciente de que os termos carinhosos que ele usava, as carícias carinhosas que ele dava, eram apenas habituais. A espontaneidade e o calor haviam desaparecido. Frequentemente, quando ele não estava bebendo, flashes do velho Billy voltavam, mas mesmo esses flashes diminuíam em frequência. Ele estava ficando preocupado, mal-humorado. Os tempos difíceis e as amargas tensões do conflito industrial o sobrecarregaram. Isso era especialmente aparente em seu sono, quando ele sofria de paroxismos de sonhos sem lei, gemendo e resmungando, cerrando os punhos, rangendo os dentes, contorcendo-se com tensões musculares, o rosto contorcendo-se de paixões e violências, a garganta gotejando com maldições terríveis que raspavam e abortado em seus lábios. E Sachon, deitado ao lado dele, com medo desse visitante em sua cama que ela não conhecia, lembrou-se do que Marie lhe contara sobre Bert. Ele também praguejou e cerrou os punhos, em suas noites lutou as batalhas de seus dias. Uma coisa, no entanto, Sachon viu claramente. Por nenhum ato deliberado de Billy ele estava se tornando esse outro e desagradável Billy. Se não houvesse greve, brigas e brigas por causa de empregos, haveria apenas o velho Billy que ela amara absolutamente. Este terror adormecido nele teria adormecido. Era algo que estava sendo despertado nele, uma imagem encarnada de condições externas, tão cruéis, tão feias, tão maléficas quanto eram essas condições externas. Mas se a greve continuasse, ela temia, com razão, que esse outro e terrível eu de Billy se fortalecesse para uma estatura mais completa e ameaçadora. E isso, ela sabia, significaria o naufrágio de sua vida amorosa. Tal Billy ela não poderia amar, em sua natureza, tal Billy não era amável nem capaz de amar. E então, ao pensar na prole, ela estremeceu. Foi terrível demais. E nesses momentos de contemplação, de sua alma subiu o inevitável lamento do humano. Por quê? Por quê? Por quê? Billy também tinha suas perguntas irrespondíveis. Por que os negócios de construção não saem? Ele exigiu irado da obscuridade que velava os modos de viver e o mundo. Mas não, O'Brien não aceita uma greve e tem o Conselho de Comércio e de Construção sob seu controle. Mas por que eles não o dispensam e saem de qualquer maneira? Nós ganharíamos facilmente ao longo da linha. Mas não, O'Brien pegou o bode deles, e ele está envolvido em política e suborno até o pescoço sujo. E maldita seja a Federação do Trabalho. Se todos os ferroviários tivessem saído, os lojistas não teriam vencido em vez de serem derrotados. Senhor, eu não fumei um tabaco decente ou uma xícara de café decente unidade de um guaxinim. Esqueci o gosto de uma refeição quadrada. Eu me pesei ontem. 15 libras mais leve do que quando a greve começou. Se continuar muito mais posso lutar no peso médio. E é isso que recebo depois de pagar as cotas do sindicato por anos e anos. Não consigo uma refeição completa, e minha esposa tem que fazer as camas dos outros homens. Isso faz meu cansaço doer.
Algum dia vou ficar muito irritado e mandar aquele inquilino embora. Mas não é culpa dele, Billy, Sachon protestou. Quem disse que era? Billy estalou rudemente. Posso chutar em geral se eu quiser. Mesmo assim me deixa doente. Qual é a vantagem do trabalho organizado se ele não se mantém unido? Por 2 centavos eu jogaria tudo fora e passaria para os patrões. Só que eu não faria isso, malditos sejam. Se eles acham que podem nos derrubar de joelhos, deixe-os ir em frente e tentar, isso é tudo. Mas isso me pega do mesmo jeito. O mundo inteiro está limpo. Eles não têm sentido em nada. De que adianta apoiar um sindicato que não consegue vencer uma greve? De que adianta tirar os blocos dos fura-greves quando eles continuam crescendo como sempre? A coisa toda é uma casa de insetos, e acho que eu também sou. Tal explosão da parte de Billy era tão incomum que foi a única vez que Sachon soube que isso ocorreria. Ele sempre foi mal-humorado, obstinado e não chicoteado, enquanto o uísque só servia para colocar os vermes da certeza rastejando em seu cérebro. Certa noite, Billy só voltou para casa depois do meio-dia. A ansiedade de Sachon aumentou com o fato de que brigas policiais e quebras de cabeças foram relatadas. Quando Billy chegou, sua aparência confirmou o relatório. As mangas do casaco estavam meio rasgadas. A gravata Windsor havia desaparecido sob o colarinho virado para baixo e todos os botões foram arrancados da frente da camisa. Ao tirar o chapéu, Sachon se assustou com um caroço na cabeça do tamanho de uma maçã. Sabe quem fez isso? Aquele pateta holandês Herman, com um clube anti-motim. E eu vou conseguir algum dia, bom e bastante. E há outro sujeito que eu coloquei em risco e que será minha carne quando esta greve terminar e as coisas se acalmarem. Blanchard é o nome dele, Rui Blanchard. Não é da Blanchard, Perkins and Company? Sachon perguntou, ocupada lavando a dor de Billy e fazendo sua luta habitual para mantê-lo calmo. Sim, exceto que ele é o filho do velho. O que ele faz, que não fez nada em toda a sua vida, exceto para gastar o dinheiro do velho. Ele quebra greves. Jogada na arquibancada, é assim que eu chamo. Põe seu nome nos jornais e faz todas as saias que ele veste com alvoroço e diz, nossa. Alguns carregam, aquele Rui Blanchard, alguns carregam. Alguns carregam, o gazebo. Ele será carne de urso para mim algum dia. Eu nunca cocei tanto para lamber um homem em minha vida. Acho que vou dispensar aquele policial holandês. Ele já pegou dele. Alguém quebrou a cabeça com um pedaço de carvão do tamanho de um balde de água. Foi quando os vagões estavam entrando na Franklin, perto da 8ª, perto do velho galim do hotel. Eles estavam brigando muito lá, e um cara no hotel jogou aquele carvão da janela do 2º andar. Eles estavam lutando a cada quarteirão do caminho, tijolos, paralelepípedos e cacetetes da polícia para derrotar a banda. Eles não se atrevem a chamar as tropas. E eles estavam com medo de atirar. Ora, abrimos buracos na força policial, e as ambulâncias e carros de patrulha trabalhavam fora do horário. Mas, digamos, bloqueamos a procissão na 14ª com a Broadway, bem embaixo do nariz da prefeitura, atacamos a retaguarda, cortamos os cavalos de 5 carroças e demos a eles alguns tapinhos de amor na passagem. Tudo que os salvou do hospital foi a reserva da polícia. Mesmo assim, nós os deixamos parados por 1 hora lá. Você devia ter visto os bondes bloqueados também. Broadway, 14, São Pablo, até onde você pode ver. Mas o que Blanchard fez? Sachon o chamou de volta. Ele liderou a procissão e dirigiu minha equipe. Todas as equipes eram do meu estábulo. Ele reuniu muitos desses colegas de faculdade, caras de fraternidade, eles são chamados IAPs que vivem com o dinheiro de seus pais. Eles vêm para o estábulo em grandes carros de turismo e conduzem as carroças com metade da polícia de Oakland para ajudá-los. Diga, com certeza algum dia. O céu choveu paralelepípedos. E você deveria ter ouvido os porretes em nossas cabeças, rat-tat-tat-tat, rat-tat-tat-tat. E digamos, o chefe de polícia, em um carro da polícia, sentado como Deus Todo-Poderoso,
Pouco antes de chegarmos à rua Peralta, eles estavam a um quarteirão e a polícia atacando, e uma velha, bem no portão da frente, bateu no rosto do chefe de polícia com um gato morto. Ufa! Você podia ouvi-lo. Prendam aquela mulher. Ele grita, com o lenço na mão. Mas os meninos bateram nos policiais e a levaram embora. Algum dia? Eu acho que sim. O hospital receptor perdeu a comissão no salto, e o transbordamento foi derramado no hospital ST. Mari, e Fabiola, e não sei onde mais. 8 dos nossos homens foram retirados, e uma dúzia dos caminhoneiros de Frisco que vieram para ajudar. Eles são terrores sagrados, os caminhoneiros de Frisco. Parecia que metade dos trabalhadores de Oakland estava nos ajudando, e deviam ser um exército deles na prisão. Nossos advogados também terão que aceitar seus casos. Mas acredite em mim, é a última vez que veremos Rui Blanchard e seus rins se intrometendo em nossos assuntos. Acho que mostramos a eles um pouco de futebol. Sabe aquele prédio de tijolos que estão construindo na Bay Street? Foi onde carregamos primeiro e, digamos, não dava para ver os assentos da carroça em busca de tijolos quando eles saíram dos estábulos. Blanchard dirigiu a primeira carroça e foi derrubado do assento uma vez, mas continuou com ele. Ele deve ter sido corajoso, comentou Sachon. Corajoso? Billy explodiu. Com a polícia, o exército e a marinha atrás dele? Suponho que você fará o papel deles a seguir. Corajoso? Tirando a comida da boca de nossas mulheres e crianças. O filhinho de Cooley Jones não morreu ontem à noite. Leite materno não alimentava, era isso, porque ela não tinha o que comer direito. E eu sei, e você sabe, uma dúzia de velhas tias, e cunhadas, e tal, que tiveram que caminhar até o asilo porque seus pais não podiam cuidar deles nestes tempos. No Jornal da Manhã, Sachon leu o emocionante relato da tentativa inútil de interromper o ataque dos caminhoneiros. Rui Blanchard foi saudado como herói e considerado um modelo de cidadão rico. E para se salvar ela não pôde deixar de brilhar com a apreciação de sua coragem. Havia algo de bom em ele sair para enfrentar o bando raivoso. Um general de brigada do exército regular foi citado como lamentado o fato de as tropas não terem sido convocadas para pegar a multidão pela garganta e sacudir a lei e a ordem nela. Este é o momento para um pouco de derramamento de sangue saudável, foi a conclusão de seu discurso, depois de deplorar os métodos pacíficos da polícia. Pois até que a turba tenha sido completamente espancada e intimidada, as condições industriais tranquilas serão obtidas. Naquela noite, Sachon e Billy foram para a cidade. Voltando para casa e não encontrando nada para comer, ele a pegou em um braço, o sobretudo no outro. O sobretudo ele havia penhorado na casa do tio São, e ele e Sachon haviam comido melancolicamente em um restaurante japonês que, de alguma forma milagrosa, conseguiu preparar uma refeição semi-satisfatória por 10 centavos. Depois de comer, eles começaram a gastar 5 centavos adicionais cada um em um programa de cinema. No prédio do Banco Central, 2 caminhoneiros abordaram Billy e o levaram com eles. Sachon esperou na esquina, e quando ele voltou, 3/4 de hora depois, ela sabia que ele tinha bebido. Meio quarteirão adiante, passando pelo Furum Café, ele parou de repente. Uma limusine estava parada no meio-fio, e dentro dela um jovem ajudava várias mulheres maravilhosamente vestidas. Um motorista estava sentado no banco do motorista. Billy tocou o jovem no braço. Ele tinha ombros tão largos quanto Billy e um pouco mais alto. De olhos azuis e feições fortes, na opinião de Sachon, ele era inegavelmente bonito. Só uma palavra, cara, disse Billy, em voz baixa e lenta. O jovem olhou rapidamente para Billy e Sachon e perguntou com impaciência. Bem, o que é isso? Você é Blanchard, começou Billy. Eu vi você ontem liderando aquele bando de times. Eu não fiz tudo certo? Blanchard perguntou alegremente, com um olhar rápido para Sachon e vice-versa. Claro. Mas não é sobre isso que quero falar. Quem é você? O outro perguntou com súbita suspeita. Um atacante. Acontece que você dirigiu minha equipe, só isso. Não, não se mova para uma arma.
enquanto Blanchard enfiava a mão no bolso da calça. Não estou começando nada aqui. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Seja rápido, então. Blanchard levantou um pé para entrar na máquina. Claro, Billy continuou sem qualquer diminuição de sua lentidão exasperante. O que eu quero te dizer é que estou atrás de você. Não agora, quando a greve começou, mas algum tempo depois vou te pegar e te dar a surra da sua vida. Blanchard examinou Billy com novo interesse e olhos avaliativos que brilhavam de apreciação. Você também é um husky, disse ele. Mas você acha que pode fazer isso? Claro. Você é minha carne. Tudo bem, então, meu amigo. Procure-me depois que a greve for resolvida, e eu lhe darei uma chance de mim. Lembre-se, Billy acrescentou, eu tenho você vigiado. Blanchard assentiu, sorriu cordialmente para os dois, ergueu um chapéu para Sachon e entrou na máquina. Capítulo 13. A partir de agora, para Sachon, a vida parecia despojada de sua última razão e rima. Tornou-se sem sentido, um pesadelo. Qualquer coisa irracional era possível. Não havia nada estável no fluxo anárquico dos negócios que arrastava, ela não sabia para que fim catastrófico. Se Billy fosse confiável, tudo ainda estaria bem. Com ele para se agarrar, ela teria enfrentado tudo sem medo. Mas ele havia sido afastado dela na loucura prevalecente. Tão radical foi a mudança nele que parecia quase um intruso na casa. Espiritualmente ele era um intruso. Outro homem olhou em seus olhos, um homem cujos pensamentos eram de violência e ódio, um homem para quem nada havia de bom e que se tornara um ardente protagonista do mal que era desenfreado e universal. Esse homem não condenava mais Bert, ele próprio resmungando vagamente sobre dinamite, sabotagem e revolução. Sachon se esforçou para manter aquela doçura e frieza de carne e espírito que Billy havia elogiado nos velhos tempos. Uma vez, apenas, ela perdeu o controle. Ele estava com um humor particularmente desagradável, e uma dureza e injustiça finais a cortaram profundamente. Com quem você está falando? Ela disparou para ele.